Quando tem adorador na casa, é fácil sentir a presença do Senhor. Porque Ele não resiste um coração quebrantado, um coração contrito. Eu quero pedir para a igreja se assentar em nome de Jesus, glorificando ao nome do Senhor. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar na casa dele para ministrar a palavra. É a segunda vez que eu estou aqui nessa igreja. A primeira vez faz mais ou menos uns 3 anos. E agora eu estou voltando aqui com a incumbência de ministrar a palavra. Então é sempre um privilégio. Além de uma responsabilidade, um grande privilégio. E para mim, um presente, porque ontem foi o dia do meu aniversário. E na segunda-feira, a bispa me convidou. Então quero agradecer pelo convite, pela confiança. A missionária Beatriz, que não pôde estar aqui hoje porque também está ministrando, que fez essa ponte para que eu chegasse até aqui. E eu glorifico ao nome do Senhor pela vida dela, grande mulher de Deus, a qual eu aprendi a amar. E quando eu recebi o convite, com esse tema, renuncie o controle, não é isso? Eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Que tema lindo e maravilhoso, né? E eu falei com o Senhor, né? Coloque uma palavra no meu coração para que eu venha ministrar para a tua igreja. E o Senhor colocou. Só que Ele me disse algo. Você vai compartilhar algo sobre a sua vida, uma parte do teu testemunho. E eu falei assim, amém. Tem tudo a ver com esse tema. Porque Deus, Ele sabe, como quando Ele chama a gente, Ele sabe o propósito, Ele sabe exatamente como Ele faz. E eu sou psicóloga clínica, sou psicoterapeuta, sou coaching, palestrante, não sou pregadora, eu sou palestrante. Mas o Senhor, Ele tem algo aí a realizar. E quando o Senhor me chamou para ministrar a palavra, eu achava assim, que ia ser igual a Camila Barros. Eu ficava olhando ela ministrar e falava, que lindo, como é linda a forma que Deus usa ela. E eu achava que Deus ia me usar daquele jeito. E aí um dia Deus falou assim para mim, o que eu tenho com ela, eu tenho com ela. O que eu tenho com você, eu tenho com você. Então é diferente. Durante um tempo eu briguei com o meu chamado, até o dia que Deus me chamou a atenção por causa do meu chamado e disse, para de brigar com o teu chamado, simplesmente faça aquilo que eu quero que você faça. Não se preocupe com os moldes dos outros, não se preocupe se é diferente, não importa, porque Deus, Ele chama cada um de nós para ser diferente mesmo. Ele entrega dons, talentos, Ele capacita cada um de nós para fazer a boa obra, mas cada um de uma maneira, porque nós somos feitos de uma maneira única, de uma maneira exclusiva, e é assim que Deus nos usa, amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi Ezequiel 47. E eu creio que vai ter muito glória a Deus e aleluia, porque a igreja está fazendo jejum de Daniel, né? Oh glória! Aí está só no azeite, só na unção, né? É um jejum maravilhoso, mas é um jejum muito forte. Estava conversando com a bispa agora há pouco. Eu fiz 3 anos seguidos também no mês de janeiro. E é um jejum que mexe com todas as esferas da nossa vida, físico, emocional e principalmente espiritual. Quem já fez ele completo sabe o que eu estou dizendo. Então vamos ler Ezequiel 47, a partir do 3 até o 9, amém? E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e pediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse,
Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Você pode glorificar ao Senhor por essa palavra? Aleluias. Comigo está a pastora Ivonete, que congrega na mesma igreja que eu, Assembleia de Deus Ágape. Trago saudações de paz do pastor Celso e da pastora Geise. Está também a Ana Virgínia, que congrega conosco, a Stephanie, essa menina linda, e veio ver aqui, ouvir Deus falar, a minha amiga Adriana Aguiar. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. E vamos adorar o Senhor aqui na palavra. Então o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e Ele pediu para eu começar a falar sobre o meu testemunho. Quando eu escrevi este livro, ele ainda não foi lançado, é um projeto agora para este ano. Eu falo aqui sobre 7 amarras, a qual eu fui liberta no momento que eu comecei a caminhar com Jesus. E é justamente neste ponto que eu quero começar a falar. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, porque Ele é o caminho, começamos a enxergar através do caráter de Jesus, através dos atributos de Jesus, quem somos nós também. Porque a luz que está nele é tão forte, é tão grande, que começa a mostrar as nossas impurezas, as nossas debilidades, as nossas falhas, os nossos pecados. E dessa maneira que eu comecei a caminhar com Jesus, Ele foi mostrando muitas coisas sobre o meu caráter, muitas coisas que eu precisava mudar e ser transformada. Glória a Deus. Aleluia. E assim foi. Cada vez que eu fui caminhando, as coisas foram acontecendo. E eu tinha uma característica, e eu vou explicar bem para vocês essa característica, porque tem tudo a ver com esse tema. Eu era uma pessoa que gostava de ter controle sobre todas as coisas. Eu era uma pessoa metódica, uma pessoa extremamente controladora, onde eu planejava tudo, onde eu escrevia, anotava, fazia planilha, enfim. Eu tinha tudo determinado na minha vida como que tinha que ser. Imagina, eu ficava o tempo inteiro querendo controlar as variáveis. Algumas eu conseguia, só que muitas coisas não dependem de nós, não é verdade? E eu queria controlar tudo. Eu passei boa parte da minha vida achando que eu tinha o controle sobre a minha vida, sobre as situações. E eu falo um pouco disso nesse livro, quando eu falo da amarra do metodismo, uma amarra a qual eu fui liberta. E eu tinha vários planos para mim. Como eu disse, eu planejava, eu era metódica, eu escrevia, eu anotava. E quando eu comecei a andar com Jesus, comecei a conhecer Jesus, foi uma época que eu estava noiva, eu ia me casar. Mas eu sabia já a data do casamento, na minha cabeça, eu sabia quantos filhos eu ia ter, quando eu ia ter, os nomes, eu sabia a distância de uma idade para outra, eu sabia quantos anos que eu ia engravidar, enfim, na minha cabeça eu sabia tudo. Tudo, estava tudo determinado, os meus sonhos estavam engavetados, encaixotados, eu só ia lá, ia tirar, ia viver. Era assim que funcionava a minha cabeça. Eu queria exercer o controle de tudo. E aí quando foi em 2009, eu não sei se vocês se lembram, houve uma crise financeira no país muito grande. E foi bem na época que eu rompi o meu relacionamento, o meu noivado. E algumas divergências começaram a acontecer porque eu estava conhecendo Jesus e era uma pessoa que tinha uma outra fé, uma outra religião, enfim. E aí as coisas não começaram a se encaixar muito bem. Mas eu pensava assim, como eu era controladora, isso é uma questão de tempo, daqui a pouco tudo se ajusta e tudo dá certo. Só que
como eu já tinha entregado a minha vida para Jesus, Ele ia fazer da forma que Ele quisesse. E aí esse relacionamento não foi adiante. Foi bem nessa crise de 2009, quando eu rompi esse noivado, que eu estava prestes a casar, e eu fiquei desempregada. Junto com milhões de brasileiros eu fiquei desempregada. Na época eu trabalhava numa consultoria de recursos humanos, já há alguns anos, e eu fiquei desempregada porque precisou passar por algumas reestruturações como a maioria das empresas. E aí eu tive bastante tempo para pensar no meu relacionamento que não deu certo, no casamento que já estava para sair. Porque quando a gente fica ocioso, esse é o problema, aí vem tudo. E aí não veio só a frustração pelo relacionamento que não deu certo, veio a frustração por tudo que não deu certo. Foi um acumulado de coisas que veio vindo à tona, porque era um momento onde eu estava muito sensível e essas coisas veio à tona e eu falei, meu Deus, eu não dou conta. Realmente eu não dei conta. Foi quando eu estava começando a vir para a igreja e eu tive uma depressão profunda, quase eu morri. Não vou falar dela hoje porque é muita coisa que envolve a depressão, mas eu quase morri de depressão. Uma doença a qual eu tinha estudado a fundo, porque o meu TCC foi sobre depressão, quando eu me formei em psicologia. Eu conhecia muito bem na teoria, porém o Senhor quis que eu conhecesse também na prática. E hoje a maioria das pessoas que eu trato são pessoas com depressão. Eu tenho um consultório, a maioria das pessoas que chegam em mim são pessoas com depressão, são pessoas que já tentaram por mais de uma vez o suicídio e a maioria pessoas de dentro da igreja. Então é o público que eu mais trato hoje. Então o Senhor, Ele sabe exatamente o que Ele faz, porque na teoria a gente não sabe exatamente o que a pessoa sente, mas na prática a gente sabe. E eu precisava sentir exatamente na pele o que era ter depressão, o que era estar deprimido, depressivo. E foi esse o caminho a qual o Senhor me conduziu. Mas vamos deixar a depressão um pouco de lado, porque é muita coisa. Eu faço palestras, eu falo um pouco desse testemunho, mas é muita coisa. E aí o que acontece? Nesse momento que eu fiquei com depressão, eu falei assim, agora eu preciso realmente um encontro verdadeiro com Jesus. Na verdade, a depressão era um convite, porque eu sabia que as teorias que eu tinha aprendido, eu sabia que os psicólogos, que os psiquiatras ou que os remédios iam me ajudar até uma certa parte, mas que não ia tocar aonde o Espírito Santo toca, que eu não ia fazer o que o Espírito Santo faz. O meu pai e a minha mãe, por mais amor que eles tivessem pela minha vida, eles não conseguiriam me cobrir de tanto amor para que aquele vazio existencial acabasse. Então naquele momento, exatamente naquele momento, eu comecei a me aproximar de Jesus. E aí foi quando eu entendi que eu não controlava nada na minha vida. No dia que eu descobri isso, foi tão aterrorizante que vocês não podem imaginar. Imagina uma pessoa com a sensação que controla tudo a vida toda. Um dia descobri que não controla praticamente nada. Foi isso. Como se diz aí fora, a casa caiu, né? Porque quando a casa não está firmada na rocha, ela cai mesmo. E a minha casa ainda não estava firmada na rocha. E ali eu comecei a me tratar, Deus ele foi me tratando, foi cuidando de mim. E aí eu fui entendendo que aquele metodismo era uma amarra que me prendia muito forte e que eu não conseguia fazer tantas coisas e viver tantas coisas a qual o Senhor tinha para a minha vida. Aleluia, Deus, Tu és fiel, meu Pai. Glória a Deus. Eu tomo muita água quando eu ministro. E aí vamos combinar assim, quando eu tomar água, vocês fazem igual vocês fizeram agora. Glorifica o nome do Senhor, amém? Estamos combinados? Aleluia. Então, ali eu comecei realmente a entender, quando caiu a ficha literalmente, que eu não controlava a minha vida. Chegou um dia que eu entrei no meu quarto e eu abri o meu coração, eu rasguei o meu coração para Deus. E eu falei assim, Senhor, eu achava que eu era muito boa em planejar as minhas coisas.
Eu achava que eu controlava tudo, que todos os meus sonhos iam ser realizados, que todos os meus projetos iam ser perfeitamente feitos, conduzidos, mas eu descobri que eu não mando em nada. Eu descobri que eu não sou boa em planejar a minha própria vida. E eu entrego o controle da minha vida para o Senhor, porque o Senhor vai conseguir fazer aquilo por mim que eu mesma não posso fazer. O Senhor conhece o futuro, o Senhor conhece o que está por vir, e eu não conheço. Eu não sei nem do dia de amanhã, que dirá o dia futuro, que dirá o meu futuro. Então ali eu comecei a me entregar mais para o Senhor. Ali eu comecei a deixar que Ele conduzisse a minha vida. E muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, servindo a Ele. Nós falamos, Deus tem o controle sobre a minha vida, mas muitas vezes não é assim que funciona. Porque quando Deus ele fala assim, na oração que Jesus nos ensinou, né, que venha o teu reino e seja feita conforme que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês já pararam exatamente para pensar o que significa isso? Eu gosto muito de estudar essa oração, porque foi uma oração que Jesus ensinou, embora a gente tenha a liberdade de falar como nós queremos com o nosso Pai, mas Ele deixou ali um modelo para os discípulos que serve para a gente até hoje. Mas muitas vezes a gente fala, a gente vai colocando as palavras e não para pensar no que realmente significa. Mas quando a gente fala de reino, que venha o teu reino, nós estamos falando acerca de uma soberania, de um rei supremo, um rei que governa, um rei que decide, um rei que faz tudo. Mas muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e não é uma monarquia que nós vivemos. Porque quando é o regime de monarquia, é o rei que impera, ele que governa. Muitas vezes nós estamos vivendo uma democracia. Na democracia o poder ele é distribuído. Na democracia muitos opinam. Na democracia o poder não está centralizado na mão de apenas um. Muito pelo contrário, é distribuído. Então na democracia eu faço as minhas escolhas, eu peço a opinião de quem eu quero. Aí lá no final, quando as coisas dão errado, a gente lembra que tem um rei, a gente lembra que tem um pai, a gente lembra que tem alguém que governa. Só que aí a gente fica assim, entrega e pega, entrega e pega. E o Senhor, Ele quer ser soberano sobre as nossas vidas. Ele quer nos conduzir em tudo, não só acerca de dons espirituais, não só acerca do nosso ministério. Ele quer conduzir a nossa vida como um todo. E a vontade dEle tem que ser perfeita na nossa vida. O reino dEle tem que vir sobre a nossa vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E tem que ser na terra como no céu. Porque aqui nós encontramos barreiras. Muitas barreiras para que a vontade do Senhor seja manifesta sobre as nossas vidas. Barreiras espirituais, barreiras intelectuais que nós mesmos colocamos, enfim. São muitas as barreiras, mas no céu não. No céu não existe pecado, não existe nada que vai impedir o mover, o trabalhar do Senhor. Por isso que tem que ser na terra assim como no céu. E muitas vezes a gente não pensa, a gente não tem essa profundidade de pensar dessa maneira. Mas é isso que Deus Ele quer de nós. Ele quer ser soberano em tudo. Ele quer fazer conforme Ele quer. E aí nós ficamos muitas vezes como meninos mimados, quando o nosso pai chega e a gente vai procurar no bolso dele para ver o que tem, se tem uma bala, se tem um brinquedo, e a gente chega na presença do Senhor às vezes da mesma maneira, chegando, pedindo, querendo, muitas vezes exigindo, fazendo birra. Mas o Senhor, Ele é um Pai perfeito, um Pai de amor. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele vai fazer exatamente da forma que Ele tem que fazer. Porque muitas vezes nós queremos algo que não é para aquele tempo. Verdade. E o Senhor, Ele conhece a necessidade. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele sabe o tempo oportuno de entregar sobre as nossas mãos. E aí, o que acontece com essa palavra que nós acabamos de ler? Ezequiel 47. Olha só, quando Deus deu essa visão para o profeta sobre esse rio,
sobre essas medidas, o que é que ele estava querendo ensinar para nós? O que é que ele estava querendo de nós? Quando ele fala que ele começa a andar no rio e a água estava nos pés, no tornozelo, nos arteios, que é a ligação ali, bem no tornozelo, o que é que ele está nos ensinando? Que quando nós começamos a andar na presença do Senhor, nós relutamos muito para se entregar. Nós ficamos só com o pezinho, nós ficamos só tentando ensaiar, nós não queremos renunciar. Nós sentimos as águas do Espírito, nós sentimos o mover do Espírito, mas nós queremos ter o controle da situação. Nós já sentimos que aquela água traz refrigério, nós já sentimos que aquela água traz frescor, nós já sentimos que aquela água é boa para nós, mas nós temos medo e ficamos ali dando aqueles passinhos simplesmente para molhar os nossos pés. E aí a água começa a subir, porque a gente começa a se envolver com o Espírito Santo de Deus. Vai subindo até os joelhos, a gente começa a se envolver um pouco mais, mas ainda a gente quer ter o controle da situação. A gente quer saber até onde a gente vai ir. A gente vem para a igreja, a gente vem nos cultos, mas a gente começa muitas vezes a estar envolvido por uma religiosidade, onde eu ainda penso que controlo, onde eu ainda faço, eu sou, eu tenho, eu que resolvo, eu que decido. Só que aquelas águas profundas do Espírito Santo começam a puxar a gente um pouquinho mais profundo, porque a presença do Espírito Santo é algo envolvente, é algo sutil, mas ao mesmo tempo é algo muito forte, e a gente não consegue resistir. A gente continua andando mais um pouco, a gente continua caminhando na presença dele, e aí a água que estava no joelho, ela começa a subir para a região da cintura, e aí a gente percebe que está um pouquinho mais difícil de controlar. A gente começa a ficar ter um pouco de medo, porque a gente vê que o nosso equilíbrio não é mais o mesmo. A gente vê que a gente não conduz mais aquela situação, e é isso que dá medo, porque nós queremos ter o controle. Por mais que a gente fala que entrega, a gente quer ter o controle, a gente tem medo do que a gente não conhece. E aí o Espírito Santo, ele vai nos levando para caminhar águas mais profundas. E aí a gente já não quer ficar mais só sentado. A gente quer fazer alguma coisa. A gente começa a querer ministrar, a gente começa a falar com as pessoas aonde a gente está de Jesus. Porque a gente já foi envolvido. A gente já está demasiadamente envolvido com o Espírito Santo de Deus. E aí quando eu não percebo, eu já estou falando de Jesus. Quando eu penso que eu vou criar uma oportunidade, a oportunidade já foi criada. E eu já estou ali falando de Jesus. Eu já estou envolvida com o Espírito Santo. Eu já não resisto mais à presença. Quando eu entro para o culto, eu quero adorar, eu quero chorar. E eu falo, meu Deus, mas o que está acontecendo? A presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. É impactante. A gente não consegue mais. E aí a gente continua caminhando, até que a água vai subindo para os lombos, e os lombos fala de revestimento. Revestimento para fazer a obra, revestimento para falar do amor de Jesus, revestimento para pregar, para ministrar, para sarar, para curar. E esse revestimento vem vindo sobre as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, Deus grande! Aleluia! A presença dele é irresistível. O Espírito Santo de Deus, ele é irresistível. Então quando nós estamos com a água nos lombos, quando nós estamos caminhando na presença do Senhor, e eu não estou falando de tempo, eu estou falando de entrega. Tem pessoas que estão 10, 20 anos na presença do Senhor e não tem entrega, não tem doação, não tem coração quebrantado. Porém tem pessoas que entram 1 mês, 2 meses e está rendido ao Senhor. Então eu estou falando que a qualidade da entrega é assim que o Espírito Santo vai encontrando lugar para trabalhar em nós. Quanto mais eu me entrego, mais ele trabalha. Quanto mais eu me dou, mais ele faz.
Quanto mais eu o honro, mais a honra também vem sobre a minha vida. E é assim que a gente vai fazendo. Até que chegou uma hora que não tinha mais como colocar o pé no chão. E aí tinha que atravessar o rio a nado. E aí nós já fomos convidados aqui para a gente ir para as águas, para a gente navegar. O Espírito Santo já está nos convidando para que a gente venha para águas mais profundas. Aproximadamente um mês atrás o Senhor falou acerca disso comigo. E eu costumo dizer que quando Deus ele quer falar muito com a gente numa palavra, Ele coloca a gente para ministrar. Quem ministra sabe bem disso. E Ele falou: eu vou te levar para águas mais profundas. E eu tive um sonho que eu estava em Israel. Eu já estive em Israel uma vez, mas há umas 2 semanas atrás eu sonhei que eu estava em Israel. E ali tinha um grande tanque no prédio bem alto, e eu estava submersa em águas, porém eu ainda conseguia respirar. E só estava eu no meio daquela água, o sol batia na minha pele e a água estava subindo. E o Senhor falou: não tenha medo, eu vou te levar para águas mais profundas. Tem muitas vezes que o Senhor ele quer nos levar a águas mais profundas, mas a gente quer continuar grudado na margem. A gente ainda tem medo, a gente acha que vai se perder, a gente acha que não vai dar certo, a gente não consegue, a gente quer controlar a situação. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer: perca o controle, renuncie a esse controle. Existem pessoas aqui essa noite, o Senhor colocou no meu coração, que estão em relacionamentos abusivos, porque acha que a situação está cômoda, aqui eu conheço, aqui eu controlo. E não é dessa forma. O Senhor muitas vezes quer que a gente entregue e confie somente nele. Tem pessoas aqui essa noite que o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida profissional. Mas por que é que você está com medo de ser promovido? Por que é que você está com medo daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida? Existem pessoas aqui a qual o Senhor quer prosperar financeiramente. O Senhor ele quer que você seja abundante. Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Também na área da nossa prosperidade, também na área financeira. O problema é que muitas vezes quem coloca a limitação somos nós. Nós temos medo, nós ficamos acomodados, nós ficamos acostumados. Mas olha, o Senhor está te chamando para você sair da sua zona de conforto essa noite. Ele não quer você tocando os pés no chão e confiando que está no chão debaixo dos seus pés. Ele quer que você confie tão somente nele, porque ele quer produzir algo diferente em você. Mas você precisa confiar, você precisa delegar, você precisa entregar o controle. Larga a mão desse controle. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que eu comecei a falar do meu testemunho? Porque eu descobri que o controle é uma coisa ilusória e nós não temos esse controle. Você acha que você controla, mas a palavra do Senhor fala que o querer e o efetuar é dele. Muitas vezes ele coloca algo dentro do teu coração e você diz: é de mim. Não é de você, porque o teu Deus é aquele que coloca sonhos, que coloca projetos, que coloca você numa nova empreitada essa noite. Então não tenha medo, larga esse controle, entrega o controle. Entrega o controle para ele, porque é ele que quer cuidar de você. Aleluias. Rabassore canta rabassou. Ele quer controlar a tua vida em cada detalhe. Para de ter medo, para de se acovardar. Aleluia. Deus ele sabe o que é bom para mim e para você. Ele só deseja e só quer coisas boas. Porque se até nós desejamos coisas boas, que somos maus, desejamos coisas boas para o nosso filho, que dirá o nosso Pai Celestial que é perfeito. Nós só precisamos entregar. Algo que eu entendo sobre entregar, confiar. Eu vejo como um exemplo de uma criança, um bebê, que o pai pega ele no colo e começa a jogar para cima. E joga cada vez mais alto. E o bebê ele gargalha, ele fica à vontade, ele confia no pai. Ele sabe que ele vai cair no colo do pai e que o pai vai segurar.
É dessa forma. Mas quando a gente cresce, a gente acha que é a gente que controla. A gente não quer mais confiar no nosso Pai. A gente acha que somos nós que fazemos. Mas essa criança, quando ela cai no colo do pai, ela está tranquila. Ela realmente confia. Aleluia. Então é dessa maneira que nós temos que confiar no Senhor. Confiar sabendo que independente do que acontecer, porque Ele quer jogar algumas pessoas aqui para um lugar mais alto. Aleluia, Ele quer Deus. colocar você no alto e você está com medo de cair. Oh, aleluia. Por que é que você está com medo? Porque o Senhor sabe exatamente como Ele faz, como Ele trabalha. Nós queremos controlar e nós estamos dentro da impossibilidade humana. Nós não controlamos, nós não sabemos, mas Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. É Ele que faz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele sabe como conduzir a cada um de nós. Ele sabe o que fazer. Oh, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Eu queria que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que o grupo de louvor já estivesse aqui para cantar novamente Eu Navegarei. Aleluias. Queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o teu coração, porque eu quero ministrar sobre a vida de algumas pessoas aqui. Porque o Senhor, Ele quer fazer algo grande. O Senhor quer fazer algo maravilhoso sobre a tua vida. Mas você precisa aprender a confiar. Você precisa deixar, renunciar a esse controle. Hoje amarras estão sendo soltas, correntes estão sendo quebradas. Corrente do metodismo, de você achar que você pode, de você achar que você faz. Não é você que faz, é Ele que quer produzir algo novo, algo grande dentro da tua vida. Rios do Espírito Santo quer brotar do teu interior. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Deus, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo que ouviu essa palavra, meu Pai. Não é de muito falar, Senhor, mas o Senhor já ministrou sobre o coração deles que eles precisam entregar, que eles precisam confiar. Oh, Espírito Santo de Deus, produz a mudança que só o Senhor pode em cada coração esta noite. Vai trabalhando, vai produzindo rios de água viva. Oh, vai tirando o medo, a covardia, vai trazendo para caminhar mais fundo, para nadar nos teus rios. Oh, aleluias. Espírito Santo de Deus, que faz aquilo que é necessário em nós. Tira tudo aquilo que não provém da tua vontade. Que toda amarra venha a ser solta, que todo grilhão venha a ser